Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live com a Maria Amélia. É, a, a gente tomou a decisão de fazer essa live ontem mesmo. Eu estava no, no ambulatório de neuromuscular e daí eu encontrei com ela e ela veio agradecer. Eu gostaria muito de agradecer é, os 3 meses que eu fiz a meta real, eu aprendi muita coisa. E daí ela foi contando. Daí eu disse a ela, só um minutinho que eu vou chamá-la, que tá quase na hora. Convidei. Daí eu disse assim, então vamos fazer uma live para você contar como é que foi, o que você aprendeu, né, durante esses 3 meses. Daí ela falou, vamos. Eu falei, mas só que vamos fazer amanhã, porque se a gente deixa para depois, fica mais difícil, né, da gente conseguir alinhar um dia. Então, daí ela topou e Consegui, olá, sim. Ah, tudo bem? que prazer, tudo em paz. Maria Super Amélia estava obrigada. contando, né, que nós nos encontramos ontem lá na Unifesp, né, no ambulatório de neuromuscular, e você veio até mim para falar do seu momento que você teve de experiência na Meta Real. Daí a gente falou, vamos fazer amanhã? Vamos, e a gente está aqui. Que bom, né? É verdade. Então, eu gostaria que você se apresentasse e fique à vontade para contar a sua experiência. É assim, então, Maria Amélia, da Associação Portuguesa de Poliomielite e Doenças Raras. Tenho poliomielite e tenho a síndrome pós-poliomielite. Então, fui fumante muito tempo e depois que parei de fumar eu dei uma certa engordadinha. E por mais que eu tentasse equilibrar minha alimentação, eu não tinha esse conhecimento que a doutora Ruth me passou. Parece que tem Então, eu... um ruído, estou escutando um ruído, agora parou. Ah, eu não estou ouvindo. Então, eu tentava... Será que é melhor colocar o fone de ouvido? Não, tá bom. Não é tão alto. Ok. Então, eu tentava emagrecer e não conseguia. Porque, na verdade, eu não tinha esse equilíbrio com a alimentação. Apesar de tentar fazer uma alimentação é, mais para o lado do Mediterrâneo, por causa da minha mãezinha, que costumava fazer, ela falava comida de azeite, né? Que, na verdade, era cozido ou feito no vapor e depois só regar azeite. E essa é a alimentação que eu mais gosto de fazer. Mas, mesmo assim, eu não consegui emagrecer. Depois que eu consegui o tratamento na RNA, o Instituto Jorge Nicole nos propiciou esse estudo com a doutora Ruth. Então, foi através desse estudo da nutrição que eu consegui perceber a importância de cada parte que a gente se alimenta. Então eu consegui perceber aqueles 5 grupos, né? Que são, os primeiros são os energéticos, onde estão os carboidratos, né? E as gorduras. Depois são os construtores, que onde está as proteínas vegetais e as animais. E depois onde está os reguladores, que são as hortaliças e as frutas. E aí eu percebi que com esse equilíbrio, se eu comer na quantidade correta, porque eu diminuía. Eu achava, não, carboidrato, não posso comer tudo isso. É Hoje a não, hoje eu quantidade sei correta de cada grupo de alimento, né? isso, cada grupo. Então, a gente acaba guardando algumas coisas, é lógico, faz 3 meses que eu fiz, então tem coisas que eu mais como, então eu guardo, por exemplo, a batata inglesa, eu sei que eu posso comer 100 gramas da batata inglesa, mas a batata doce é só 70. Então eu acabava comendo mais a batata doce, que eu gosto mais, do que a batata inglesa.
a carne, então uma bisteca, aquela pequena, umas 100 gramas. Mas quando é carne moída, aí pode um pouquinho mais. O bacalhau é 140. Então a gente acaba guardando as coisas de uma forma com o exercício, né, a prática. Hortaliça eu abusava, porque eu comia um tatão de hortaliça, porque eu gostava demais. E frutas também, né? Então eu percebi com esse curso, aprender a equilibrar. Que se eu comer esses 5 grupos, né, que a gente citou agora, eu vou fazer uma refeição completa e vou me sentir alimentada por 5, 6 horas. Eu vou estar legal e não vou ficar querendo beliscar nada, porque eu vou estar alimentada. Se eu seguir esse padrão. Tem mais alguns detalhes que a gente também vai falar. De respiração, de mastigação. Né? Aquela questão que a gente fala, né? Quando a gente quer fazer alguma mudança, né, principalmente na questão alimentar, é importante que a gente se conecte com a gente, que a gente se conecte com a comida, aí a gente consegue a mudança, né? E a respiração é justamente para a gente se conectar, né? Porque senão a gente fica com a cabeça em vários assuntos e nunca está no aqui e agora, né? Então, respirar antes de comer ajuda muito, né? E até a comida ela fica mais saborosa, que a gente vai estar presente, né? Então eu falo que quando a gente respira, a gente está fazendo a ponte da nossa mente com o nosso corpo. Exatamente. Então, tirar celular de perto, relaxar e aproveitar aquela beleza que você construiu o seu prato, né? Com todas essas coisas já pesadas, porque eu não imaginava isso. Então, eu percebi que eu posso comer muito mais do que eu imaginava que eu podia comer. E que eu posso comer tudo. Tem permissão para comer de tudo, tudo é alimento, né? Tudo é alimento, mas tudo dentro da sua categoria e com aquele seu peso. E que a refeição simples pode me levar a 2 horas e meia, 3 horas, um pequeno lanche, onde o livro ajuda muito, porque ele vai me mostrar tudo que tem uns pontinhos pretos. Eu posso escolher uma coisa dessa e posso escolher um prato de hortaliças. Pronto, eu estou alimentada por 2 horas e meia ou 3 horas. Então eu posso fazer o cálculo. Daqui quanto tempo eu posso comer? Se eu tenho só 2 horas, daqui 2 horas, eu vou comer, então, a refeição simples. Se eu tiver mais tempo, eu vou meditar e vou comer a completa. Na verdade, tem que fazer 3 refeições diárias, né, doutora? De 3 a 4. Assim, só explicando melhor, né? É aquele dia que você toma o café da manhã, né? E a gente fala, tomou o café da manhã, você já pode programar a hora que a fome chega. Né? Então, daí você já programa a hora do almoço, daí você almoçou, vamos dizer que você almoçou meio-dia. E nesse dia você tem um jantar. Esse jantar vai começar por volta de 20, 30, 21 horas. Você fala, nossa, mas eu vou ficar com muita fome. Não é para ficar com muita fome. Então, passou entre a quinta e a sexta hora, você programa a sua refeição simples, né? Essa refeição simples vai te dar uma autonomia de você ficar sem fome até na hora que você chega no jantar ou no evento. Então, isso aí ajuda muito a gente a organizar o nosso dia. Exatamente. E não é necessário beliscos, né? O belisco ele atrapalha muito. Isso. E essa janta, a gente fazendo a refeição completa, a gente passa a noite tranquila até o seu próximo café da manhã. Então, os cálculos, no começo parecia esquisito, e ai meu Deus do céu, tem que fazer. Mas quando a gente engrena fazendo, a gente percebe que fica mais simples. E o livro nos ajuda bastante, porque vai nos mostrando a quantidade, porque é uma coisa complicada da gente guardar, não dá para guardar assim, totalmente, né? E a quantidade, quando você vê lá, você vai comer essa quantidade de arroz, carne, legumes, salada e fruta. Você fala, é muita comida. Pois é, eu não imaginava que era tudo isso. Então, o legal é perceber isso. Nossa, eu engordava porque eu comia desequilibradamente. Mesmo tentando comer bem, eu comia desequilibradamente. E eu não saciava totalmente. Então, passava 2 horas ou 3 horas, eu já estava com fome de novo.
E aí já estava comendo alguma coisa, mas como eu achava que já ia aparecer a refeição, então comi umas besteiras, ou seja, tudo errado, tudo errado. Então, o curso é maravilhoso. Eu consegui emagrecer os meus 6 quilos e estar dentro de um equilíbrio para poder andar melhor, me sinto melhor, né? Me sinto mais bem disposta. Parece que ganhei um certo equilíbrio para andar, porque a gente que tem pólio, e a sequela afeta bastante nos nossos músculos, então eu tenho o meu lado esquerdo mais leve e o lado direito sempre mais pesado, mas estava muito mais pesado. Agora eu me sinto mais equilibrada, assim, como se tivesse a proporção mudou, né? Então, se a gente comesse e engordasse a perna com a polio, ia ser ótimo. Ia ser bom. Então, é importante a gente saber, porque a gente vai perceber eu percebi essa diferença. Eu fiquei mais equilibrada, porque o meu lado direito, ele perdeu o peso, não foi a minha perna da polio. Então, Sim. é muito importante. O curso, para mim, foi fundamental para me trazer a consciência da minha alimentação e o benefício físico, né? Agora, eu entendo quando as pessoas falam, é complicado, eu vou guardar o peso. Não, se você tiver o livrinho e ele cabe em qualquer lugarzinho para você levar, Sim, entendeu? cabe na bolsa, né? Exatamente, Mostra o cabe. livrinho aí, mostra. Esse É fácil. livrinho que ela se refere é o plano alimentar, né? E aí tem todas as informações, e daí só seguir a informação, você escolhe o que vai comer, né? Não é assim, é esse cardápio pronto. Você escolhe aquilo que você tem em casa, aquilo que você gosta. Então, a gente acaba tendo esse benefício de comer aquilo que a gente escolhe, né? Exatamente. A gente faz o cardápio respeitando os pesos e dividindo nas categorias, né? Então eu acho que isso facilita a vida muito, facilita muito. E a gente ganha esse benefício de se sentir melhor, né? Para mim foi um dos grandes presentes do Instituto Jorge Nicole e da Meta Real, que se uniram para trazer essa qualidade de vida, porque nutrir o corpo é fundamental. É Então, fundamental. E uma outra coisa também que a gente faz, né, durante as aulas é trabalhar comportamento, né? E daí a gente consegue fazer um processo de autoconhecimento. Porque por mais que a gente já viveu, talvez não nos conhecemos o bastante, né? Então, fazendo esse processo de autoconhecimento, é importante que você vai saber quem você é e você vai poder escolher quem você quer ser, né? exatamente. Então, isso é muito importante, que é a parte comportamental. Sim, saber se eu estou comendo realmente porque o meu corpo está precisando, porque está com fome, ou se é porque eu estou com uma fome de outra coisa, né? É É o uma fome emocional. emocional, né? Então, as aulas são extremamente importantes para a gente tirar todas as dúvidas e a gente se observar. É extremamente importante nos observar por que a gente está fazendo aquilo. É compulsivamente ou é realmente porque você está com fome, né? Ou é porque você nem sabe o que está acontecendo, mas você quer comer alguma coisa. Então, é extremamente importante isso, de se observar e não se deixar levar também pela propaganda, pelo marketing todo de fazer engolir coisas que não prestam, né? E de qualquer forma. Então, eu acho que juntou coisas muito boas para nos Direcionar, né? direcionar, perfeito. Nos Direcionar. direcionar. E esses 3 meses, né, que você esteve na reabilitação alimentar, foi bem tranquilo ou você conseguiu emagrecer apesar dos compromissos? Eu estava com bastante compromisso, como a senhora sabe, do simpósio, estava escrevendo um livro, mas querendo ou não, eu tinha que parar para comer. E não vai conseguir produzir. Então, na minha mente vinha sempre assim, porque a gente assistiu nas aulas, né? Observar que eu preciso me alimentar.
e daqui para frente eu vou escolher, porque eu ainda posso escolher o que eu vou comer. Então eu estou com um livrinho da Meta Real e eu vou lá ver o que eu tenho em casa e vou fazer a combinação. E ter sempre uma balancinha por perto, né? Então eu tenho uma balancinha eletrônica que me ajuda bastante. E com isso eu consegui me alimentar. Muitas vezes eu não conseguia assistir a aula no dia que a senhora estava dando a aula, mas eu assistia depois no canal, né? Então, e que ajudava bastante perante as tribulações mesmo do dia a dia. Assistir a aula me relaxava, né? Então era como se eu tivesse olhando para mim. Eu acho que A gente se sente apoiada, né? Porque é uma rede de apoio que ela vai te lembrar. Toma água, come no horário correto, né? Então eu acho que isso é muito importante pra gente. isso, aquela respiração que a senhora faz no começo da aula, né? Como respirar. Então tudo isso já fazia baixar toda a ansiedade. Ansiedade. Eu vou prestar atenção nisso. Por quê? Porque vai durar o quê? 1 hora no máximo, porque vai ser um X tempo para me preparar e depois eu sentar e me alimentar, como a senhora ensinou, por 20 minutos. Mastigar bem, com calma. Então, uma coisa também que eu costumo fazer hoje é as hortaliças, as frutas, deixar tudo lavadinho, pegar um dia e só fazer isso durante a semana, porque o resto da semana você passa tranquilamente. Sim. Porque já praticamente Para não quase tudo. chegar naquele ponto e falar assim, ah, hoje não teve salada porque não comprei, né? Então tem que É, ter uma programação. é. Então tem que ter essa programação e isso daí vai fazer com que a semana aconteça tranquilamente, né? Então eu adorei o corpo. Eu consegui emagrecer, mesmo com tudo isso, eu emagreci 6 quilos. É bastante. É bastante. Porque você. Qual a sua altura? 1,56. É uma quantidade de peso que faz uma grande diferença, né? Faz, faz. Eu tava com quase, acho que 69 por aí, 68. Então já fazia muita diferença para mim. Olhando para você, a gente não percebia, né? Até pelo rosto ser mais fino, assim, mas só a gente mesmo que percebe como muda, né? Como melhora a disposição. Muito. A disposição da gente é totalmente diferente. Como faz diferença Até ser mesmo o humor vai mudando, né? assim? A disposição, o humor, a vontade de fazer as coisas, até mesmo o pensamento, porque parece que quando a gente consegue se controlar e fazer essa dinâmica de se cuidar, dá a impressão que até os pensamentos entram numa certa ordem. Eu acho que assim, o fato da gente organizar a nossa alimentação, escolher o que você quer comer, respirar e sentir o gosto, é um mimo que a gente faz com a gente, É verdade, é né? verdade. Esse é um dos grandes mimos, e fundamentais para que a gente possa ter raciocínio mais rápido, o corpo respondendo melhor, né? Então, eu acho que é fundamental. Para mim, nossa, tudo de bom. Eu fiquei assim, quando você me disse que emagreceu 6 quilos, eu achava que você já era magra, né? Não dava para perceber. E você já tinha bons hábitos alimentares, né? E daí eu falei, mas você emagreceu 6 quilos, mas o que você fez de diferente? Ah, então, daí agora coloco todos os grupos de alimentos, eu não tenho vontade de beliscar. Então, eu acho que é importante isso, né? Mesmo que a gente esteja se alimentando bem, mas se não tem resultado, precisa buscar. Por que, que eu não estou tendo resultado? Alguma coisa não está na minha visão, né? Então, É, daí você também se submeter à experiência, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, não dá certo para mim e acaba não fazendo. é verdade. Não, eu acho que mesmo a gente achando que está fazendo as coisas de uma maneira certa, se não está surtindo efeito,
é porque você está fazendo alguma coisa errada. Falta alguma coisa, né? Alguma coisa é que meu celular tá dizendo que a bateria. É, Falta alguma coisa. E essa alguma coisa é fundamental, porque é ela que vai te dar todo esse equilíbrio. Então, quando apareceu o Instituto Jorge falando, eu vou propiciar esse curso para vocês, eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou perceber aonde que eu estou errando. O que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo emagrecer. Isso daí já faz anos. e a Mas gente sabe deixa aquela por coisa? conta, né? Ah, é a polio, é a É, idade, né? exatamente. E você Muitas não pessoas falou a falam. sua idade. Eu tenho 70 anos. Esse ano eu setentei. Então eu pensava assim, e o pessoal falava, porque você já tem 70 anos, mas você tá ótimo. Eu falei assim, não, você não tá Isso é. entendendo. Eu sei que você pode estar me vendo ótima, mas eu quero me sentir ótima, né? E eu sinto que eu estou acima do peso, então eu não estou bem. Eu tenho que batalhar por isso. E aí apareceu o curso, eu falei, nossa, agora eu vou conseguir mapear aonde que eu E estou errando, maquiar. né? Aham. E com isso foi fundamental para mim. Eu consegui realmente perceber e isso daí é para sempre. Se a gente tiver a paciência de fazer, porque isso é carinho, como a senhora falou, por nós mesmos. Aham. Se nós nos dedicarmos a aprender isso, nós levamos isso para sempre. Eu não consigo mais comer diferente disso, porque o benefício eu sinto em mim no dia a dia agora. É Aham. muito melhor. Eu calço o sapato com mais tranquilidade. Podia parecer que eu não tinha uma barriguinha, mas eu tinha uma barriguinha que me incomodava. Ah, Então, então assim, eu aparento magra porque a minha descendência tem a cara comprida mesmo. Então não é porque eu sou magra, né? Quem olha fala, ela é magra. Não, eu tenho cara magra. Mas o aham. corpo não estava assim. Então, é esse benefício que a gente sente de se dedicar, depois vai se tornando cada vez mais simples e se torna um hábito. Sim. O E comer. outros hábitos de vida, assim, sono, você tem um sono bom? Eu tenho sono bom, eu faço exercício, né? Faço fisioterapia de solo, eu faço hidroterapia, eu fiz um curso de yoga, então eu pratico a minha yoga todos os dias de manhã, eu acordo às 5 da manhã para fazer a minha yoga, a minha respiração, que eu acho fundamental, porque a minha respiração é o que vai me deixar o resto do dia bem. Mas mesmo fazendo tudo isso que eu estou falando para a senhora, eu já fazia. Uhum. O que eu estava fazendo de errado era o desequilíbrio de não saber compor a minha alimentação. Então agora a senhora me ensinou a composição. É É. uma é E bom. assim, né, a gente acaba não respeitando a rotina que o nosso corpo precisa. Exatamente. É verdade. Porque, eu tenho um evento lá, eu atrasei aqui, eu demorei, e o corpo ficava, né, sem ser atendido. Então, E essa organização que eu falo que é o tutorial meta real, acordou, o seu tanque está vazio, enche o tanque. é Né? verdade. Uma vez que você encheu o tanque com bom combustível e com todos os grupos que o programa alimentar indica, você tem uma autonomia de ficar sem fome de 5 a 6 horas. Entre a quinta e a sexta hora, fica de olho, né? Você Uhum, tem que que vai dar atender a fome. necessidade do seu corpo. Aí o corpo Exatamente. começa a se sentir muito bem, porque ele fala, agora está organizado, né? Porque organismo significa organização. Exatamente. E se a gente não organiza a hora de comer, começa a fazer desorganizações internas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa organização, como teve uma aula que a senhora falou sobre o bebê, que a mamãe amamenta de 3 em 3 horas. Eu queria que a senhora falasse um Isso. pouquinho disso. Eu achei É, muito porque importante tem a isso. refeição completa, né? Que daí é o arroz, feijão, a salada, o legume, uma carne e uma fruta. Quando você enche o seu tanque com a refeição completa, você tem uma autonomia de 5 horas. O bebê, ele não pode ainda comer, então ele só toma o leite. Daí ele mama, né? Então, quando a minha filha nasceu lá no São Luís, eu falei, como é que eu faço, né?
E aí ele falou, olha, você vai dar um mamar num peito 10 minutos, no outro 10 minutos, daí você vai colocar ela aqui, você vai bater nas costinhas dela, ela vai arrotar e ela vai dormir. Daqui Tá certo. 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, ela vai gritar, é fome. Né? Então, a Viu? Ela se criança, alimentou ela por come a 20 minutos. refeição simples. Sim, Então, perfeito. assim, então a gente diz que esse sinal de fome física que a gente reconhece quando faz a reabilitação, esse sinal é original de fábrica. A gente Isso é teve muito esse bom. sinal em algum Aham. momento. Depois a gente foi tirando esse formato e comia quando dava, comia sem Isso. fome, fazia o comer hedônico. Ai, não estou com fome, mas eu não vou perder a oportunidade de comer essa torta. E daí a É, gente desequilibrou. Então, por exatamente. isso que chama reabilitação, porque todos nós aqui somos habilitados a comer. Só que com Aham. essa nossa habilitação atual, acontece da gente adoecer, acontece da gente ganhar peso, então a gente vai reabilitar. A gente volta lá para os sinais de originais de fábrica. Certo. E olha que incrível, o bebê mama 20 minutos. 20 minutos. Eu lembro 10 que aqui, esse minutos. seio ficava mais cheio, daí eu falava, mama mais um pouquinho para eu não ter que ordenhar. Aham, Não mamava, né? Ela fazia assim, não quero, aham. eu quero arrotar e quero dormir, né? Então, assim, Isso é mesmo. muito gostoso a gente perceber que a gente está fazendo um processo que está resgatando, né, a nossa origem mesmo. A nossa Então, não origem. tem, não tem nenhuma invenção. E daí, quando alguém emagrece rapidamente, porque foi rápido o seu processo, né? De É. emagrecer os 6 quilos. Daí alguém vai perguntar: ah, não, você tomou remédio. Certeza que você tomou Não, eu só remédio, fiz né? seriamente. Eu fiz seriamente. Eu me dediquei para aprender, porque eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu tinha que fazer certinho para perceber se mesmo fazendo a alimentação é a minha mesma alimentação, só que a quantidade que mudou. E E os interessante hábitos. que é uma quantidade maior que você passou a comer para você conseguir esperar a refeição a seguir, né? Exatamente. Então, não sei se, como estava desequilibrado, algumas horas eu acabava comendo coisas sem ter vontade de comer, como a senhora falou. Então, a gente acaba criando vícios que não são bons. E se alimentando certinho, não tem como. Você vai O acabar corpo criando vícios agradece e a bons. saúde também agradece, né? Exatamente. Até o bolso agradece. Até o bolso, exatamente. Porque daí não tem que ir Porque lá comer pãozinho de queijo, porque não tem mais esse horário, né? não, não tem. Só se for durante uma refeição simples, eu posso até comer um pãozinho de queijo. Até pode, mas Sim. aquela beliscada não é necessária Não, mais, não é né? necessário. Não, não. Fica saciada mesmo. Os E eu acho que exames também, eles demonstram, né? A mudança alimentar aparece nos exames. Daí o exatamente. médico vai falar assim, de quem você comprou esse exame aí? Porque o exame vai melhorando todas as taxas mesmo, né? É verdade, é verdade. E que mais? É bom pro bolso, é bom para É você bom pra também conseguir mente, andar, né? exatamente, pro Você corpo. parte do tempo você anda e quando você tem que se deslocar, você usa a escuta. Cadeira motorizada. Dentro Aham. de casa eu ando, então tem uma certa acessibilidade. E às vezes, quando a mudança do tempo acontece, eu tenho platina no meu joelho direito e aí o meu joelho dá uma reclamada. Então aí eu Hum, ando de bengala dentro de casa. Quando está na mudança de tempo, eu sei, eu tenho lá o meu joelho, tem uma meteorologia funcionando nele. Então eu tenho que pôr uma joelheira para aquecer, mesmo se está calor. tá. Ele me avisa que vai acontecer alguma coisa com o tempo. E aí eu já uso a bengala, ando mais devagarinho, mas na rua só de cadeira, porque eu já quebrei tudo. Os dois Tudo que pés, os dois joelhos, os braços, o fêmur.
Nossa! Até o doutor Acari fala, Maria, tem que ir para a cadeira. Eu falo, não, a cadeira não. Eu tinha um pensamento Uma muito mal sobre a resistência, cadeira, né? bastante resistente. E acho que a sociedade fez isso com a gente deficiente, que a cadeira era o fim da linha. Até que eu peguei a cadeira, depois de ficar 6 meses cadeirante, quando eu quebrei o fêmur, o meu osso não colava. E o doutor Poti descobriu que eu não tomava sol mais. Então eu precisava tomar sol. Então, mexeu a alimentação, mexeu com o sol, eu voltei a andar. E aí eu pensei, quer saber, eu vou usar a cadeira. Então a cadeira foi, em vez de ser algo que me travava, foi algo libertador. Libertador, né? Você vai para cima e para baixo com ela. Nossa, eu vou fazer feira. Eu não fazia mais feira. E eu amo ir na feira escolher o que os meus olhos se encantam para mim comer. Ah, essa verdura é que eu vou Ah, que comer. legal. Adoro É, a fazer gente isso. fala isso. Você vai na feira, o seu corpo vai te falar, eu quero berinjela, né? É, isso. Eu quero bambu, eu quero Aham. rúcula. Então a gente vai escolher aquilo. Eu adoro fazer isso. Então a feira para mim é sagrada. E eu posso carregar tudo na minha cadeira. Não me canso. E Uhum. volto tranquila, feliz, entendeu? Posso fazer supermercado, vou viajar, levo a cadeira, porque a cadeira é, nossa, a minha autonomia. Olha que Então, fazer a coisa. minha fisioterapia, os ônibus são acessíveis, o metrô é acessível, e as pessoas. Tem muito mais gente amorosa na rua do que gente do mal, que eu percebo. Ai, que bom saber disso. É verdade, eu vejo que as pessoas. Ah, eu posso ajudar a senhora. Tem gente que me vê parada para atravessar a rua. Ah, eu vou ajudar a senhora. Não, senhora, obrigada. Não, mas eu quero ajudar a senhora. E aí eu deixo ela me levar. Ou seja, a cadeira vai, né? Mas a pessoa Aham. fica ela tá me empurrando. Pronto, fica feliz e tudo. Então, e eu também fico ótima, porque ganho muitos sorrisos, gente que me agradece por eu estar sorrindo na rua. Então eu vi que a cadeira é um universo único. E Maria eu Amélia, imagino tudo é um ponto de vista, né? exatamente. Eu imaginava algo triste e já cheguei a ouvir de motorista de Uber. Ah, mas a senhora não tem cara de cadeirante. Aí eu comecei a rir e falei assim, mas como que a cara de cadeirante é torta? Aí ele começou a rir, não, dona Amélia, não é isso não, dona Amélia. Eu falei assim, então, cadeirante tem cara diferente? Não, a senhora me desculpa. É que ele dizia que nunca viu um cadeirante feliz, dando risada, brincando. Eu falei, não, acho que o senhor pensava isso do cadeirante, né? Porque É. muitas vezes o cadeirante pode estar chateado com alguma coisa ou até qualquer pessoa na rua. Sim, E não é. é porque ele é cadeirante que ele está triste, né? Então ele imaginava o cadeirante sempre emburrado, nervoso, bravo. E aí ele viu Se eu, sentindo cadeirante. coitadinho, né? É, não, não, coitadinha não. A gente é a protagonista da nossa história, a gente pode É. escolher, né? E eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, eu quero um desse. Eu quero um carrinho desse, como eu faço para conseguir? Então, ou seja, é um mundo totalmente diferente daquele que eu imaginava de preconceito, né? De Eu preconceito. percebi o quanto eu tinha de preconceito do cadeirante. E quando a pessoa me vê, às vezes, saindo da cadeira, fala, nossa, você é uma falsa cadeirante. Eu, ah, por quê? O cadeirante nunca anda? Aí eu percebo, né? Não sou uma falsa cadeirante, eu sou uma cadeirante eventual, né? Ou seja, na rua eu sou cadeirante. Sim. As pessoas me derrubavam e eu quebrava. E assim que eu Nossa. quebrava, eu caía da própria altura de um esbarrão. Uma vez atravessando a Teodoro Sampaio, uma pessoa me deu um esbarrão, eu caí no meio da rua e quebrei. Nossa. Porque o tempo que eu levava para atravessar, o farol demorava menos tempo. Então eu tinha que dar uma corridinha e caía. Hoje eu sei que aquela velocidade do farol não é a minha velocidade. É a velocidade de quem anda, sem nenhuma ajuda. Então eu tinha que ser sempre mais rápida e eu já não conseguia mais por causa da pós-polio. Então eu comecei a perceber, eu tenho que ser carinhosa comigo. E a cadeira foi o presente, que nem a Meta Real e o Jorge Nicole. Foi o presente que encaixou para que eu pudesse ter uma alimentação saudável.
e a cadeira para mim poder ir em todos os lugares. Então eu fiquei mais feliz com a cadeira. Que Agora legal. vou no teatro, vou no cinema, ou seja, faço tudo. Do meu jeitinho, mas faço tudo. É isso. E a gente tem, assim, curiosidade de saber o que que você gosta de fazer, o que você faz. O que eu gosto de fazer, eu gosto de Conte. fazer os meus exercícios. Eu participo de um projeto que eu acho encantador, que o Sesc Paulista nos fornece cadeiras. Cadeiras não, bicicletas, e a gente participa de um projeto que chama Passeio às Cegas, a Paulista às Cegas. A gente passeia com cegos, que eu tenho muitos amigos cegos. E É, eles pedalam na Paulista, só que quem vai na frente pilota é. a bike, que o Sesc Paulista fornece, e atrás vai 2, 3 cegos pedalando. Então eles vão apreciar a Paulista de uma outra forma. Então tem Nossa. um amigo que faz as maquetes, por exemplo, do Sesc, faz a maquete para a pessoa perceber, e ele coloca uma pessoa na maquete. Então a pessoa vê o tamanho do prédio no tátil, né? E o tamanho de uma Hum, pessoa perante esse prédio, que ela está de frente pro prédio, só que ela não vê, ela vai ver na maquete. que coisa Então, linda. é encantador o projeto deles. Gosto muito de participar disso. Também gosto de ver os teatros que é para cegos, porque eu não imaginava a diferença de poder entrar no teatro antes de começar, tocar em tudo que tem no palco, conhecer as pessoas, depois Tô sentar e passada. ouvir a peça. É encantador. E Então você já tem foi gente. também naquele jantar que tem para cegos? Ainda não. Não? Onde tem É. isso? Não. Fiquei Então, curiosa. pergunte lá que eles devem saber. Devem saber, é Você verdade. vai, né? Você coloca uma venda e É. daí eles só vão falar, olha, o seu prato tem esse tipo de alimento e Ai, eu quero ir. geralmente quem vai nos servir, né, é uma pessoa que é deficiente, como é que a gente deve falar? É, é baixa visão, às vezes, ou Ah, não, é que eu queria deficiência saber, pode falar cegos? Porque, pode, eu é, tenho um amigo que fala, eu sou cega total. entendi. Então tem muita coisa que a gente não imagina. Esse passeio na Paulista. Olha, a Neuza está querendo saber quando acontece o projeto da Que vai Paulista. acontecer agora em dezembro. Eu publico Conta na pra minha gente. revista. Eu publico na minha revista, na agenda. Na agenda da revista, eu publico quando vai ter os teatros, que quem é deficiente participa gratuitamente. Aí pode escrever para o Sesc, ele reserva o seu ingresso. Quem é surdo-mudo também pode participar, porque vai ter libras explicando Certo. a peça. E o cego, ele vai ter um aparelhinho, ele tem que chegar um pouco antes, ele vai ter um aparelhinho que ele vai estar ouvindo uma grande amiga, Flávia, que faz o projeto, e que vai descrevendo o que está acontecendo no palco. Então, é Nossa. encantador, mas eu publico na revista. Ah, você me avisa que às vezes não dá tempo de eu ver a Aí informação. eu vou Daí eu avisar, conto sim. para a Neuza. A Neuza também, ela é aluna da Metanhal e ela é também uma sobrevivente de pólio, né, Ah, Neuza? então eu aviso sim, de repente estou lá para receber a Neuza. E ela não paga, e se ela tiver um acompanhante também não paga para entrar no teatro. E para participar desse da Paulista, basta estar lá. Na Paulista, de frente para o Sesc Paulista. Muito É legal. muito legal, muito legal. É muito bom andar de bicicleta. Eu andei de bicicleta na Paulista. Só que eu não pedalei, né? Eu só sentei e o meu amigo na frente pedalou e eu me senti pedalando. Sentir o ventinho, a liberdade, Que né? delícia, eu tô pedalando na Paulista. A sensação é muito ótima. Mas para quem não consegue, por exemplo, sentar na bike, tem umas que tem assento na frente e uma pessoa vai levando, sabe aquelas bike diferenciada? Na frente tem um assento que cabe 2 pessoas sentadas Ah, sei. e vai uma pessoa atrás pedalando e você Isso vai. acontece à noite, que hora? Não, acontece de domingo, normalmente.
Ah, A primeira turma é às 10 horas da manhã, faz esse roteiro tá. em Paulista, e a segunda turma eu acho que é por volta das 11 horas, 11h30. Eles Eu fazem sempre. inventei aqui na minha cabeça que eu já estava vendo você à noite andando de bike. Acho que foi Não, assim é de comigo. domingo. Domingo eles fecham a Paulista e faz esse passeio às cegas. Muito legal. Bom, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui, a Maria Amélia vê como ela é animada. Isso é um perfil do sobrevivente de pólio. Eles têm Exatamente. uma gana, né? Assim, eu conto que já faz 15 anos que eu trabalho lá no ambulatório. O paciente, ele chega, ele não quer uma orientação, ele faz um estudo de caso junto comigo, porque são pessoas que se interessam muito, né? O que eu posso fazer para ficar melhor, né? Exatamente. É um Exatamente. perfil que tem. A- E daí Eu você acho, também gosta de escrever livro? sim, eu escrevi porque eu atendo pessoas desde 2003, quando eu entrei para a pesquisa da síndrome pós-pólio no ambulatório. Aham. Eu trabalhava na área de pesquisa de mercado, então eu sempre tive muita facilidade para falar com as pessoas e abordar as pessoas. E aí a gente teve que recrutar pessoas com pólio para provar que a gente não estava mentindo. Então fiz parte da primeira turma de 32 pacientes. Com isso, além de recrutar, a gente queria esclarecer o que estava acontecendo, porque quando eu perguntava para a pessoa, você teve pólio? Eu tive. Você está sentindo alguma coisa diferente? Não, eu não sinto nada, porque as pessoas com pólio dá a impressão que todos eram Batgirl, Batman, Super-Homem, né? Porque É. nos foi ensinado a superar, né? Então a gente tinha que superar, superar, e a gente não admitia Que as nossas doía, limitações. não admitia Não, nada, né? nada, nada. A gente não admitia a limitação. Porque se falou que não podia, aí que a gente queria fazer. Então a gente sempre nos abusamos mesmo. Eu tenho que fazer É. mais, eu tenho que fazer mais. Então, com isso, eu comecei a perceber que esse abuso me levava ao que a fisioterapia chama do overuser, o abuso do corpo. E aí eu poderia perder mais neurônios. Então, Sim. como eu trabalhava com pesquisa, eu pensei, meu Deus, eu tenho que avisar as pessoas. Então, eu me Ah, senti comprometida com a causa, né? Criamos a ONG e fomos atrás de pessoas com pólio. Então, eu me sentia na obrigação de explicar o que estava acontecendo com a pessoa, que ela deveria se cuidar mais, se gostar mais, e se dar um poupar, limite, né? isso, se Fazer poupa. como o doutora Cari fala, tá cansado? Descansa. Isso. Descansa de novo, né? Isso, então, come uma frutinha, gera um combustível novo, aí você pode gastar, porque se você não tiver com o tanque legal, cheio, e agora eu sei que a qualidade é importante, você não vai conseguir subir a rampa. Porque se você colocar uma gasolina que não presta no seu carro, ele não vai subir a rampa, Não ele não vai. vai desenvolver. Então é muito importante isso. Então eu já comecei a pesquisar de alimentação e tudo mais. Ou seja, eu tinha necessidade de contar para as pessoas, só que chegou uma hora que eu não aguentava mais repetir as mesmas coisas. Entendi. Então, com isso, a gente criou um site, porque a gente atendia tudo no telefone. Eu repetia tudo no telefone. As ligações eram caras, a gente ainda não tinha internet do jeito que é hoje, né? Então, Entendi. a gente fez um site primeiro para a ONG. Mas depois eu acabei saindo da ONG e pensei, eu não conseguia parar de atender as pessoas me ligavam e eu não conseguia falar, não vou atender a pessoa, não. Ela tem pólio, eu tenho que atender, né? E aí eu pensei, eu vou fazer a revista, fiz a revista. Mesmo com a revista, tem gente que fala, você não pode escrever? Mas está na revista, mas eu tenho dificuldade de acessar a revista. E eu, nossa, por que você não escreve um livro, Amélia? E aí aquele pedido, e aí a minha filha falando, não, meu treinador físico, não, Amélia, escreve, escreve. E aí eu acabei fazendo o e-book, né? Mas mesmo fazendo o e-book, eu percebi que ele é digital. Então eu estou transformando isso que é digital em impressos para que as pessoas possam imprimir. Então, isso vai te levando para você fazer. E o comprometimento com a causa da polio, para mim, é fundamental. Ou seja, faz parte da minha vida, É uma missão que a gente tem, uma né? missão.
Isso, é uma missão. Não dá para dizer, eu não vou fazer, não, eu não vou atender aquela pessoa. Não, eu tenho que atender, É, né? Porque, querendo ou não, eu estou 21 anos na neuromuscular. E aí a gente aprende um monte de coisa e você vê uma pessoa sofrendo, você não vai passar? É malvadeza, né? A gente recebeu gratuitamente esse ensinamento com o doutor Akarim. O doutor Akarim foi um grande mestre, é um grande mestre. Doutor Abraão, Tatiana Mesquita, a senhora na alimentação, o Jorge Nicole, um grande apoiador da nossa causa, apoiador. nossa, que nos estimula e que nos presenteia, né? Então as pessoas que recebem esse presente deveriam se dedicar. Só a gente falando do Jorge Nicole, ele proporciona, né, grupos a cada 3 meses para esse grupo ter essa experiência. Ele também tem terapia, hidroterapia, que mais que tem? Não, a hidroterapia na piscina, né, que é o tratamento, Aham, e a fisioterapia de solo. isso. E a alimentação, são três pilares assim fundamentais, porque na piscina a gente consegue fazer coisas que a gente não faz no solo. Sim, com E certeza. o solo nos mostra aquilo que a gente pode ganhar e poder fazer em casa. E também é uma missão dele, né? Porque ele também teve pólio, né? Isso, ele também teve pólio. Eu lembro de atender o seu Jorge, quando ele ligou para a ONG. Eu falei, não, eu vou ajudar o senhor a tentar marcar uma consulta. Qual é o seu nome? E ele falou assim, Jorge Nicole. Aí eu ri e falei assim, nossa, que interessante, o senhor tem o nome daquele cara que faz as camas de ferro, que a minha filha tinha uma cama Jorge Nicole. Eu falei, não tenho nome, eu sou o cara. Como é que. Nossa, eu tô falando com o Jorge Nicole, meu Deus. Aí ele riu e falou, não, Maria Amélia, você tá falando com o seu amigo Jorge. Falei, tá legal, porque para mim era o senhor do Jorge Nicole. Então ele é uma pessoa incrível, que ajudou a ONG a fazer as nossas feiras da Reatec, os nossos jantares, as nossas festas, o seu Jorge sempre presente, e hoje levando conhecimento para Portugal, porque em Portugal eu percebo que falta clínicas de reabilitação e profissionais com o gabarito que a gente tem no Brasil, apesar de hoje já conhecer alguns, como a Adriana Klein, que está em Portugal fazendo pós-graduação, Ela tá e lá, né? isso, então a gente já sabe que lá tem uma formação que está se diferenciando, né? E no Hospital Fernando Pessoa, que a gente fez o simpósio do ano passado, já tem uma parte que é o Centro de Reabilitação, né? Aonde também tem na Lisboa, com o Dr. Mamed, que participou esse ano como nosso presidente, também tem a parte da reabilitação e da dor. Então, isso daí une e a gente tem que divulgar para que todo ano possam para que as pessoas possam trocar essa informação e para que todos se beneficiem, né? O Então, Amélia, estão perguntando qual o nome da ONG. da ONG de Portugal é a PP Raros, que é a Associação Portuguesa de Poliomielite e Doenças Raras. Está no nosso canal do YouTube e na nossa revista. A revista é www.sppolio.inf de informação.br. Então, depois eu posso deixar na bio, Isso, no isso. primeiro comentário, eu deixo esses endereços para as pessoas assistirem. Doutora Ruth participou do nosso simpósio, está lá dando uma aula maravilhosa sobre alimentação. E a gente vai fazer essa certificação de quem participou, de quem nos deu o presente, como a senhora da aula. A gente vai fazer uma certificação pela APP Raros, pela Associação Portuguesa de Poliomielite e Doenças Raras, que vai ser em janeiro. Eu vou deixar o link para vocês. Tá certo. Bom, então eu quero agradecer a sua vinda até aqui, né? E queria que você deixasse algumas palavras assim para as pessoas que estão te ouvindo e que vão te ouvir também, né? Porque essa live ela vai ficar gravada no, no Instagram da Meta Real. Tá? E daí eu acho que também pode ir para o YouTube. Eu não tenho certeza ainda. Então pode falar
mandar um recado para as pessoas. Então eu queria deixar o recado de que, para todos, da importância da nossa alimentação. Se você ganhou esse presente, faça ele com o maior carinho todos os dias. Os 3 meses passam super rápido, mas você vai perceber os benefícios nos 3 meses, que parece rápido, mas você vai sentir. Então, se dedique durante os 3 meses, porque isso é o que você vai levar para o resto da sua vida, de aprendizado. E aquele que não conseguir, pode seguir a doutora Ruth no Meta Real, porque ela dá grandes dicas de alimentação. Então isso daí para a gente também é muito importante. Os pratos que ela combina, que muitas vezes a gente nem tem ideia de fazer esse tipo de combinação. Então se dedique, pratique o Cuide bem esporte, de você. cuide de Sabe o que você. eu falo, a Maria Amélia? Cuida bem desse corpo, porque a blusa pode comprar uma nova, o carro pode comprar um novo, mas o corpo não tem refil, né? Não, não tem. A única coisa que você pode fazer é cuidar bem dele nos seus exercícios e na sua alimentação e respiração. Então, se você combinar isso, você vai ter um corpo mais saudável que responde melhor a tudo que você pensa em fazer. Vai ter melhores escolhas, né? Isso, fazer melhores escolhas. E A a gente melhor ainda escolha, aonde que é? É aquela que a gente desembala ou a que a gente descasca? que a gente descasca, aquela que a gente vai na feira e fala, nossa, eu tô com vontade de comer isso, eu quero couve-flor hoje. Então, É, essa é a melhor escolha. Aquela que a gente tira da embalagem, tira da lata, tira da caixinha Tetra Pak, aquela é cheia de é uma conservantes ultraprocessado, né? ultraprocessados. Então, não é que você não deve comer nunca, não. Você até pode comer, mas Sim. que a sua alimentação Mas a da... base alimentar, né, tem que ser da natureza. Exatamente, é isso Muito mesmo. obrigada. Obrigada para todo mundo que está aqui ouvindo. E Obrigada pelo convite. ela vai colocar na bio as informações, tá bom? Ok. Obrigada pelo convite, obrigada pela paciência. Um beijinho para todo mundo. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.